Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença, avisamos que essa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube e peço que todos me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. Respostas à pressa. Evite a impaciência. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Guarde a calma, fuja, porém, a ociosidade, como quem reconhece o decisivo valor do minuto. Semeie o amor, pense no devotamento daquele que nos ama desde o princípio. Guarde o equilíbrio. Paixões e desejos desenfreados são forças de arrasamento na criação divina. Cultive a confiança. O sol reaparecerá amanhã no horizonte e a paisagem será diferente. Intensifique o próprio esforço. Sua vida será o que você fizer dela. Estime a solidariedade. Você não poderá viver sem os outros, embora, na maioria dos casos, possam os outros viver sem você. Experimente a solidão. De quando em quando, Jesus esteve sozinho nos momentos cruciais de sua passagem pela Terra. Dê movimento construtivo às suas horas. Não converta, no entanto, a existência numa torre de Babel. Renda culto fiel à paz. Não se esqueça, todavia, de que você jamais viverá tranquilo sem dar paz aos que pisam em seu caminho. Prece, por favor. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino, e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta e orgulho de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns, que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos, que não o do bem, abra os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as, como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos Sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato, assim seja. Que assim seja. Roseli, Rosângela, o que vamos ler e peço algum voluntário para fazer a leitura. Pode ser o Livro dos Espíritos, Ideias Inatas, questão 218.
Quem poderia ler, por favor? Rosinha? Oi, Soninha. Ó, eu posso ler? Eu acho que você tem que ler. Pode ser? Ah, você acha? Sim, sim. Ok, vai. Vamos lá. Questão 218. O espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas suas existências anteriores? Resta-lhe uma vaga lembrança, que lhe dá o que se chama de ideias inatas. A teoria das ideias inatas não é, pois, uma quimera? Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Libertado da matéria, o espírito os conserva. Durante a encarnação, ele pode esquecê-los, em parte momentaneamente, mas a intuição que deles guarda ajuda o seu adiantamento. Sem isso, deveria sempre recomeçar. O espírito parte em cada nova existência do ponto em que chegou na existência anterior. Deve haver, assim, uma grande conexão entre duas existências sucessivas? Nem sempre tão grande como poderia supor, porque as posições frequentemente são bem diferentes, e no intervalo o espírito pode ter progredido. Algum comentário? Pode seguir? Vou seguir. Questão 219. Qual é a origem das faculdades extraordinárias de indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo, etc.? Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas da qual não tem consciência. De onde queres que elas venham? O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta. 220. Em mudando de corpo, podem perder-se certas faculdades intelectuais, deixando-se de ter, por exemplo, o gosto pelas artes? Sim, se conspurcou essa inteligência ou se fez dela um mau emprego. Ademais, uma faculdade pode permanecer adormecida durante uma existência, porque o espírito veio para exercitar uma outra que com ela não tem relação. Então, ela fica em estado latente para ressurgir mais tarde. 221. É a uma lembrança retrospectiva que o homem deve, mesmo no estado selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? É uma lembrança que ele conserva daquilo que sabia, como espírito antes de encarnar, mas o orgulho sufoca, muitas vezes, esse sentimento. É a essa lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita e que se registram em todos os povos? Esta doutrina é tão antiga quanto o mundo, por isso encontramo-la por toda a parte, sendo uma prova de que é verdadeira.
O espírito encarnado, conservando a intuição de seu estado como espírito, tem consciência instintiva do mundo invisível. Porém, muitas vezes os preconceitos falseiam essa ideia e a ignorância a mistura com a superstição. Comentários, Rubem? Fred, viver é recordar-se, né? É recordar, ou recordar-se, como dizia os mestres do passado, né? O que nós sabemos é que nós temos um conhecimento intuitivo, nós temos como acessar esse conhecimento se houver um estímulo, né, nas regiões certas do cérebro, né? Assim disseram os grandes pesquisadores, cientistas e também religiosos. Os próprios ensinamentos dos mestres da antiguidade clássica, com Sócrates, Platão, etc., eles sabiam que nós tínhamos o conhecimento imanente, nós trazíamos esse conhecimento conosco à medida que nós evoluíamos, né? Então, o que eles ensinavam era que esse conhecimento, o indivíduo efluísse esse conhecimento no exercício, né, da sua formação educacional. Eu creio que e tem também aqueles seres especiais que estão aqui na Terra, né, que fazem aí obras extraordinárias, né, nas artes, na ciência e tal, e que a gente sabe que acessam um registro que os espíritos dispõem, que se chama registro acásticos, né? A tradição hindu fala muito sobre isso. É algo que está aí no espaço, ou como eles dizem aí na informática, na nuvem, e que certos indivíduos conseguem acessar esses registros, né? E nós nos esforçarmos um pouco, nós podemos também acessar algo do nosso inconsciente coletivo, né? Onde estão armazenadas as sensações aí de todas as nossas existências pretéritas. É uma questão de religiosidade, de evolução espiritual, e uma luta constante, né, de aperfeiçoamento, não, Fred? Nós temos realmente essas reminiscências do passado, né, que nos alcançam. Eu já tive pelo menos, assim, uma percepção de duas vidas minhas. Uma provavelmente entre o século XVII e XVIII, em que eu atuava como magistrado, né, magistrado corrupto, por sinal, e uma outra que eu me via como se fosse numa morada de um prédio muito antigo, né? Uma roupa árabe, aquela barba característica, né? Mas ainda que, apesar dessas vivências, nós percebemos que nós temos facilidades, né? Facilidades morais, né? De comportamentos, algumas tendências nossas nós já sentimos mais dominadas, e isso é fruto de uma construção que vem sendo feita encarnação a encarnação. E nós também percebemos que nós temos defeitos, né, que são mais arraigados, né, que demonstram que a gente tem que ainda trabalhá-los para irmos enfraquecendo-os, porque muitas vezes é uma erva daninha que já ganhou força, né? Que já tem lá um tronco mais largo, então talvez a gente não consiga eliminá-la nessa encarnação. Mas Deus, todo bondade, nos dá tantas oportunidades quanto nós precisamos para esse trabalho, né? E o nosso trabalho aqui é esse, é de
enfraquecer os nossos defeitos e erradicá-los, né? E nós vemos que nós temos facilidades, por exemplo, alguns têm facilidade com a matemática, outros têm facilidade, né, com humanas, e tudo isso, né, isso vem em decorrência de vidas anteriores. E muito provavelmente nós temos qualidades, temos faculdades que elas estão adormecidas, como o texto disse, para que nós possamos desenvolver outras, né? É o que eu tinha a dizer. Mais algum comentário? Podemos, nós temos vários exemplos, né, de crianças geniais, né, que, como Mozart, né, com 5 anos, 6, já compunha óperas. Como é que pode isso? Outras crianças que nós sabemos o quanto é difícil, né, aprender o piano, né? Tocar um piano. E tem crianças que nascem já com esse virtuosismo, com essa capacidade. Isso aí é algo sobrenatural. E eu creio que sejam já espíritos, né, que têm uma evolução são muito avançados, né, e que vieram para cá para dar exemplos, né, a toda a humanidade que tudo é possível. Todos podem evoluir, todos podem acessar suas faculdades, né, as suas tendências, e, e o que se pode. Está me fugindo um termo aqui. Será? Daqui a pouco eu me recordo. E esse virtuosismo todo estão aí para todos. Estão lá os registros, né, dessas encarnações espetaculares que nós tivemos, né? Esses geniais pintores que nós tivemos na Renascença, que é uma época, né, que surgiram aí um grupo de espíritos extraordinários, né, que tiraram a humanidade das trevas, né, que é da Idade Média, e trouxeram para a luz, e que estão aí, os seus exemplos, as suas obras ainda perduram, né? E que a gente sabe que, né, que o conhecimento que perdura é o verdadeiro, não é? Por isso nós temos o nosso Evangelho. Obrigado. Nada, meu amigo. É isso mesmo. E muitos desses espíritos, né, geniais, tanto do ponto de vista das ciências quanto da moralidade, estão de volta, né? E é por isso que a ordem foi dada. O nosso planeta vai evoluir apesar de todos que estão aqui, né? Aqueles que resolverem seguir, ótimo. Os que se entregarem à rebeldia, né, serão degradados aí, colocados num planeta inferior, né, para que eles ajudem esse planeta a progredir também. Então, se ninguém tiver mais algum comentário, vamos passar à última parte da nossa sessão, que são as vibrações. Procuremos nos conectar a Jesus, deixar os fatos por nós vividos, né, para que possamos vibrar com bastante amor por todos aqueles que mais precisam, né, pelos nossos irmãos desencarnados, que estão em sofrimento, dentre estes, aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a nossa irmã Gabriele, a Verena, o Elias, a Juliana, o Bruno e tantos outros. Que todos esses irmãos possam ser amparados. E se tivermos algum crédito que seja, pelo pouquíssimo bem que fazemos, que esse crédito possa ser usado para interceder por todos esses que sofrem tanto. Vivemos também pelos nossos amigos encarnados, pelos nossos irmãos que estão em sofrimento, principalmente aqueles que estão com a ideação suicida, que eles possam ser auxiliados a deixar essas ideias e continuar vivendo, pois sabemos que essa encarnação, esta vida é uma bênção e muitos gostariam de estar em nosso lugar. E aqui estamos nós, e muitas vezes
não damos o devido valor às nossas vidas, porque achamos que a vida é injusta, né, que sofremos demais, quando se pudéssemos ter acesso ao nosso registro pré-encarnatório, veríamos que pedimos muito mais sofrimentos do que estamos tendo. E os nossos mentores, amigos, não permitiram, pois sabiam que estaríamos fadados ao insucesso, a perder a encarnação. Eu gosto de fazer uma analogia, é como quando você começa uma dieta muito radical, né? Você passa pelo primeiro dia, pelo segundo dia, aí chega no terceiro dia, acontece alguma coisa, você vai lá e come tudo que você não comeu em 3 dias, né? Por quê? Porque aquela sua deliberação, ela foi muito abrupta, né? Muito desproporcional. Então é como você ir na academia, né? Você não pode querer fazer um exercício com muito peso, você tem que preparar a sua musculatura. E nós temos que preparar a nossa musculatura moral. Então, a espiritualidade, Jesus não nos pede heroísmo moral, não nos pede que sejamos santos, que demonstremos uma superioridade moral que ainda não conquistamos. É por isso que devemos sempre agradecer por tudo que temos, principalmente pelas dores que nos fazem crescer. Então vamos aproveitar esse momento para fazermos uma vibração por todos aqueles que vêm à nossa mente neste momento. Queria pedir novamente ao Adriano, que ainda está no hospital, voltou para a UTI. Queria pedir para a Sabrina também, que está passando por um momento difícil. Fabiane, Humberto Tedesco. Que todos esses irmãos possam ser amparados pela divina providência e que agora cada um de nós possa pedir a manifestação das coisas justas de que necessita, do auxílio justo que necessita, lembrando sempre que devemos pedir com sabedoria e que peçamos também que todos os nossos pedidos só sejam concedidos se forem para o nosso bem, para o nosso progresso e daqueles também que estão ao nosso redor. A oração, Fred? Eu vou só concluir aqui. Possamos também fazer a vibração por todos aqueles indivíduos que fazem o bem anonimamente pelos centros espíritas, igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. Que todos esses lugares sejam amparados e os seus trabalhadores também. Lembremos também dos nossos governantes, das nossas autoridades, que todos esses homens e mulheres que detêm o poder na Terra possam restabelecer e manter a paz no mundo, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortifique no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, com paciência, com perseverança, e ainda que o desânimo se abata sobre nós, possamos ter a certeza de que nunca estamos sozinhos. Os nossos amigos espirituais, servidores do Mestre Jesus como nós, estão apenas a uma prece de distância. Que possamos usar desse recurso inesgotável da prece. E assim, peço que a Camila e o Rubem façam as preces finais, por favor. E a Carol também, desculpe. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos em nossas necessidades, espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, inflamai o nosso coração de amor, sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Carol, se você puder. Carol, o som tá Tudo bem? alto. Papito, pode fazer. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, e para os que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Ou seja, amém. Sim, seja. Obrigado. Obrigado, Camila, pela ajuda. Obrigado a todos.